Lucas 8, verso 26. O título, o endemoniado Gerazeno ou Gadareno, como vai relatar Mateus. Que é o mesmo personagem, a mesma pessoa aí. Lucas 8, 26. E chegaram à terra dos Gerazenos, de fronte da Galileia. Logo que desembarcou, Jesus, um homem da cidade saiu-lhe ao encontro, possesso de demônios. Havia muito tempo, não vestia roupa, nem morava em casa, mas nos sepulcros. Quando ele viu Jesus, gritou, prostrou-se diante dele e exclamou em voz alta: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito impuro que saísse do homem, pois já havia muito tempo que se apoderara dele. E prendiam-no com algemas e correntes, mas ele, quebrando as correntes, era impelido pelo demônio para lugares desertos. Jesus lhe perguntou: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. E rogavam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Andava pastando ali no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe então que lhes permitisse entrar neles. E ele permitiu. E depois de saírem do homem, os demônios entraram nos porcos. E a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e afogou-se. E quando os que cuidavam da manada viram o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Ou seja, agora eles se tornaram testemunhas. A semana passada eu abordei aqui justamente que este homem, o Gadareno, esse endemoniado aqui, ele reflete e aponta para a situação espiritual de todo homem sem Deus, ou seja, sem freio, escravo do pecado, o ser humano se autodestrói e por aí vai. E agora aqui hoje, se Deus assim permitir, eu vou falar deste custo de uma vida espiritual. Andar com Cristo exige renúncia, não há evangelho sem renúncia. Jesus, ele disse: Vinde como estás. Ele nunca disse: Fique como você está. Então andar com Cristo exige de nós posições, postura, renúncia, abrirmos mãos de algumas coisas, de algumas amizades e por aí vai. Vida cristã é assim. E neste texto nós vemos exatamente isso, que há um custo, um alto custo, foi exigido ali, um sacrifício foi feito ali. E então esses homens, os que cuidavam ali dos porcos, ao verem o que Cristo operou, a libertação, a transformação, a salvação, que era algo notório. Um homem que vivia ali possesso, nu, sem controle algum, foi liberto por Cristo. Cristo operou na vida dele. E esses homens, ao invés de testemunharem, glorificarem a Deus, diz que eles fizeram o contrário. Eles ficaram furiosos, aterrorizados. Então esses homens agora tornaram-se pregadores, divulgadores. Eles foram divulgar testemunhas do que havia ocorrido ali. Verso 35. E o povo saiu para ver o que havia acontecido, e foi ao encontro de Jesus. E acharam um homem de quem havia saído os demônios. Veja agora como ele está. Sentado aos pés de Jesus. Aquele que não tinha controle. Sentado aos pés de Jesus, vestido, aquele que andava nu agora está vestido, e em perfeito juízo. Ou seja, agora ele está tranquilo, centrado. Ou seja, algo aconteceu, um milagre aconteceu. E ficaram atemorizados. Os que viram aquilo lhes contaram como o endemoniado fora curado, Ou seja, aqueles que testemunharam estavam contando o que Jesus havia feito. Então, todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus que ficasse, pregasse mais e trouxesse mais libertação? De maneira alguma. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus que fosse embora, pois estavam com muito medo. Então ele entrou no barco e voltou. Ou seja, rapaz, se um homem que precisava de libertação, uma manada de porcos morreu, esse homem ele tem alguma coisa diferente. Ele não é como os demais homens. Mas o custo é alto. Tem um custo para essa libertação. Tem um custo para essa transformação. Vai que mais alguém aqui precisa de uma libertação? Aonde nós vamos parar? O que mais nós iremos perder se esse homem ficar aqui? Que ele vai embora. Verso 38.
Mas o homem de quem havia saído os demônios pedia-lhe que permitisse ficar com ele. Mas Jesus o mandou para casa, dizendo: volta para a tua casa e conta tudo o que Deus te fez. E foi ele anunciando por toda a cidade tudo quanto Jesus havia feito. Então aqui, e é o que eu quero abordar, se Deus assim permitir, nós temos pelo menos 4 princípios diante de nós. Primeiro, vemos de maneira muito clara que a vida espiritual, uma vida espiritual, ela sempre exige de nós uma renúncia. Temos que abrir mão de algumas coisas, temos que negar outras coisas. Está diante também de nós aqui, por meio deste texto, que nada converte corações endurecidos. Mesmo um fato, algo notório, com evidências, com provas, eles não se prostraram diante do Senhor. Pelo contrário, pediram que ele fosse embora. E nós vemos isso de Gênesis a Apocalipse. Você se lembra quando o povo está lá diante do Mar Vermelho? Eles viram um milagre. Eles testemunharam um milagre. E o que diz a Escritura? Que eles não entraram na terra prometida porque eles foram incrédulos, mesmo contemplando inúmeros sinais. Nós vemos aqui também uma descrição já do juízo final, porque diz por meio do relato do evangelista que eles perguntaram: por que nos atormenta antes do tempo? Por que o Senhor está aqui nos atormentando antes do tempo? Ou seja, porque esta é a situação final deles, como diz João lá em Apocalipse. E também nós vemos aqui nos versos finais, no verso 38 e 39, que nós somos servos de Deus. Nós o servimos, não Ele nos serve. Somos nós que servimos a Deus, não Ele é o nosso servo. Não somos nós que ditamos a Ele o que deve ser feito, mas Ele que nos direciona, Ele que nos dá as diretrizes para conduzirmos as nossas vidas. Então, o tema da mensagem é o custo de uma vida espiritual. A salvação aqui do gadareno custou uma manada de porcos, o que levou o povo a pedir que Jesus fosse embora. Não fique aqui, não queremos a sua presença. Isso teve um alto custo. Eles são testemunhas do poder de Deus, eles viram ali uma salvação, libertação, uma transformação estava diante dos olhos deles. Eles estavam vendo o reino de Deus é chegado. E eles pediam que Jesus saísse dali. Eles pedem, saia daqui, vá embora. Por quê? Primeiro, como é o tema aí, a vida espiritual sempre exige renúncia. Assim é a vida espiritual. A vida espiritual é tudo aquilo que nos faz transcender e fazer com que a vida ela deixe de ser uma miséria. Porque a vida humana é assim. Se nós vivermos focados apenas neste mundinho, apenas em riqueza, sucesso, status e fama, isso é uma vida medíocre. Transcender nos leva a andar acima de uma existência medíocre. E quando nós falamos de Deus, é exatamente isso: salvação, amor, justiça, alegria, imortalidade, glória eterna. Como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 14, verso 17. Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas o reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, para ocorrer ali a salvação do gadareno, ocorre um sacrifício, uma manada. Foi exterminada. Não é isso que Deus sempre exigiu também em sua palavra? Não é isso que Deus Pai exigia? Um sacrifício para que pudesse dar o seu perdão? Não é isso que nós vemos ali no Antigo Testamento? Um cordeiro, sangue tinha que ser derramado, porque o homem pecou, e tudo isso apontava para o Cordeiro de Deus que um dia viria, tiraria o pecado do mundo. Então o sacrifício foi exigido ali. Tudo, é claro, é pela fé. A salvação é pela fé, de graça pela fé. Mas a verdadeira fé, ela resulta em sacrifício. A verdadeira fé tem resultados. Se você diz que tem fé em Deus, mas não apresenta nenhuma obra, nenhuma boa obra, não que essas boas obras vão lhe proporcionar a salvação, mas é impossível. Como a Escritura diz, se você vê lá o seu irmão em necessidade, e você simplesmente diz para ele, Deus o abençoe, ele diz que você está errado. Como assim? Você não produz, não tem nenhuma boa ação, nenhuma boa obra, nada a se fazer, ou seja, não há resultados desta nossa fé. E quando nós falamos em servir a Deus, exige de nós renúncia e é uma vida de sacrifício, porque convenhamos, no mundo como o nosso, numa cultura como a nossa,
Se um jovem ou uma jovem, eles decidem permanecer virgens, por exemplo, numa cultura podre e depravada como a nossa, o que você acha que vai acontecer? Vai ser motivo de chacota, de zombaria. Ou seja, a reputação vai morrer aqui afogada como esses porcos aqui. Existe sacrifício andar com Deus. Será motivo de chacota na escola, na faculdade, aonde for. Como assim? Você é louco? No mundo como o nosso, você não vai aproveitar a vida? Que vida louca que você leva, que vida tão pequena que você leva. Por exemplo, ser fiel a Cristo. Se você decide ser fiel a Deus e a sua palavra, isso muitas vezes pode lhe custar a sua carreira. Isso pode muitas vezes lhe custar a sua vida, que pode estar caminhando despenhadeiro abaixo. E aí, continuamos com Cristo ou vamos embora? Chutamos o balde. Ou seja, você não desfrutará do reino dos céus se você ama o reino da terra. Isso é inevitável. Pessoas que amam o reino da terra não desfrutarão do reino dos céus. Dinheiro, status, glória humana. Quem busca isso está distante do reino de Deus. Note que eu não disse, que é pecado a pessoa ser rica. É pecado você buscar a riqueza. Embora os adeptos da teologia da prosperidade, eles incentivam, os membros da sua igreja a buscarem a riqueza, Paulo diz de maneira muito clara que nós não devemos buscar a riqueza. Porque quem busca ficar rico peca, diz o apóstolo Paulo. Porque ele vai cair nos seus próprios desejos. Ou seja, se o dinheiro tornou-se o propósito, o sentido existencial dele, ou seja, toda a vida dele gira em torno do dinheiro, ele fará qualquer coisa para obter o dinheiro. Inclusive abrir mão da verdade, inclusive negar a sua fé, porque o dinheiro tornou-se o propósito existencial dele. Então nós não temos problema com a riqueza, Deus não tem problema com a riqueza. Mas nós vemos nas Escrituras que uma riqueza abençoada é aquela que não é buscada. Temos homens de Deus que foram fiéis a Deus e que possuíam muitos bens, muito dinheiro, e continuavam sendo fiéis ao Senhor. Você pode ser rico, ter bens, propriedades, muitos deles, não tem problema algum, mas você não pode correr atrás disso. Nunca pode ser o alvo existencial, o dinheiro, a fama, o poder. O nosso propósito existencial deve ser viver para Deus, para a glória de Deus e fazer tudo para que o nome dele seja glorificado por meio das nossas vidas. E eu creio fielmente que quando você faz o seu trabalho com excelência, você além de glorificar a Deus, é claro que isso a longo prazo pode se reverter sim, em muitas bênçãos. Porque hoje nós vemos as pessoas, elas fazem tudo mais ou menos. Tudo mais ou menos. Difícil você pegar hoje um profissional que execute o seu trabalho com excelência. A maioria faz tudo mais ou menos. A maioria. E aí, então, se você faz algo com excelência, você já está na frente de muitas pessoas. Mas nós fazemos com excelência, buscamos fazer com excelência, não, em primeiro lugar, para receber aplauso de ninguém, mas é porque Deus ordenou. E tudo que nós fazemos é para Ele, como se fosse para Deus. Para os porqueiros aqui, a salvação de uma alma, ela não valia mais do que uma manada de porcos, porque eles ficaram furiosos. Como assim? Para que esse homem fosse livre, uma manada de porcos teve que morrer? Ou seja, o que eles estavam dizendo com outras palavras é o seguinte: nós preferiríamos ficar com o endemoniado aqui e não perdermos nada. Ou seja, continuarmos aí com a nossa manada de porcos. Agora, para que o endemoniado fosse livre, uma manada de porcos teve que ser exterminada? Não é exatamente isso que acontece hoje com muitas pessoas? Quantos e quantos pais, pessoas ricas mesmo, como o fato de um casal. O homem rico de uma família rica, a mulher de uma família rica. Os dois empresários, os dois, não tinha necessidade da mulher trabalhar. O filho parecia um demônio. Mas ela preferiu continuar com os filhos possessos a ter que sacrificar a carreira. Não posso abrir mão da minha carreira. Não, eu prefiro ficar com esse filho que parece um demônio do que eu ter que sacrificar o meu canudo, meu diploma. Ainda mais num país como o nosso, as pessoas têm tara por diploma, por canudo. Quantos pais adoram falar isso, Nossa, o meu filho é formado, graduado, mais não sei o quê. As pessoas amam isso. Porque o título canudo ele vai trazer o quê? Status. Ele dá essa sensação aí também de poder. E quantos deles não conseguem abrir mão, sacrificar algo, por exemplo, no caso da família, sacrificar uma carreira por um determinado momento,
para que o filho receba a devida atenção. Mas não podem, não podemos fazer isso. No verso 34 diz que os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-la na cidade e pelos campos. Ou seja, eles tornaram-se testemunhas de Cristo Jesus, mas não como os discípulos, dizendo, olha, o Messias chegou, olha, nós temos que nos render diante do Messias, do Rei da Glória. Pelo contrário. Talvez o que eles foram anunciar é, gente, há um homem diferente que liberta as pessoas, que transforma. Havia um endemoniado, uma pessoa ali totalmente transtornada, e ele deixou aquele homem lúcido. Uma vida totalmente transformada. Gente, mas tem um custo altíssimo. Esse homem fez algo completamente extraordinário, mas teve um custo. Diz então que os porqueiros fugiram, cheios de terror. Estranho, não é? Por quê? Ao invés de adorarem a Deus e glorificarem a Deus porque um milagre ocorreu ali, por que eles estavam ali completamente cheios de terror? Talvez a pergunta fosse, né? O que nos custará? O que nos custará esse libertador? Se um homem exigiu ali uma manada de porcos, ou seja, eles viram que havia algo de diferente em Jesus. Isso era notório. Eles viram que Jesus não era simplesmente um homem, que ele não era mais como os outros. Viram nele algo diferente. E nós vemos isso nas Escrituras. Há muitos que viram algo em Jesus, mas o medo de ter que sacrificar algo os torna incrédulos. Nós vemos isso e poderia citar inúmeros exemplos, mas quero citar apenas dois aqui. Primeiro, como diz aí João 12, verso 42. Contudo, muitas autoridades creram nele, creram em Cristo, João relatando. Mas por causa dos fariseus, não confessavam, ou seja, eles acreditavam em Cristo, viram, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é aquele que havia sido prometido nas Escrituras, mas por causa dos fariseus, não o confessavam. Por quê? Para não serem expulsos da sinagoga. Ou seja, nós cremos que ele é o Messias, cremos que ele é o Filho de Deus, mas nós não podemos perder a nossa cadeira aqui na sinagoga. Nós não podemos perder a nossa posição, o nosso status aqui na sinagoga. Outra pessoa, Pilatos. Se você se lembra, Pilatos, em primeiro lugar, ele é advertido por sua mulher. Sua mulher diz a ele, não te envolvas com esse justo. Com Cristo. Né? Ela o adverte, não se envolva com esse justo. O próprio Pilatos dá testemunho acerca de Cristo. Ele diz, olha, não há crime, eu não vejo crime. E tenta então convencer o povo. E mesmo assim o povo continua firme. Até que então diz a Escritura que disseram o seguinte acerca de Cristo. Ele se fez filho de Deus, ou seja, ele estava dizendo ser filho de Deus. E quando Jesus disse ser filho de Deus, não é como nós hoje dizemos ser filho de Deus. Quando Jesus disse ser filho de Deus, ele estava dizendo, eu sou o próprio Deus. E aí diz a Escritura então que Pilatos ficou ainda mais atemorizado ao ouvir essa declaração, que Jesus dizia ser Deus. Mas assim como os gerazenos, Pilatos ele viu algo em Jesus, mas ele não quis colocar em jogo a sua posição. Ou seja, mesmo a sua mulher o advertindo, mesmo ele testemunhando que Cristo não havia crime algum, mesmo as pessoas falando, ele disse que é Deus. Seu coração atemorizado, mas ele não quis colocar em xeque o seu status, o seu poder, a sua carreira profissional. Prefiro morrer condenado do que colocar o meu emprego em jogo, em risco. Prefiro morrer condenado do que ter que abrir mão do status. Prefiro morrer condenado do que ter que abrir mão da fama. Não posso abrir. Paulo também em Éfeso, em Atos capítulo 19, vai relatar o seguinte, que por intermédio do apóstolo Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Milagres extraordinários. Ou seja, pessoas foram libertas, pessoas foram transformadas. Você se lembra, né? Que se levantaram ali alguns dizendo, iam expulsar demônios como se fosse uma palavrinha mágica, né? Nós te expulsamos no nome do Deus que o apóstolo Paulo prega, né? Aí o demônio lhes dá uma surra, né? E aí nós vemos ali no capítulo 19, que o que está acontecendo ali é um verdadeiro avivamento, algo grandioso. As pessoas vinham a público confessando os seus pecados. O cara dizendo, olha, eu traio a minha esposa, o outro, eu me afundo na pornografia, e por aí vai.
confessando os seus pecados. Não apenas isso, diz que eles tinham uma evidência notória que eles estavam abandonando as suas práticas. Porque conversão é isso, né? Mudança de direção. Você está abandonando uma vida nova, seguindo uma vida nova, né? Uma nova vida ali, transformados. Diz então, em Atos ainda, que eles queimavam os livros de magia, né? 50 mil denários, que mais ou menos hoje, traduzindo para os nossos dias, daria aí R$1,5 milhão de reais. Ou seja, um custo altíssimo. Um custo altíssimo. E nós vemos ali que havia ali um grande avivamento, algo notório estava diante dos olhos daquelas pessoas. Mas mesmo com todo este evento, diz a Escritura que havia um homem chamado Demétrio, que ele era um ourives. Ou seja, e ali você se lembra que tinha a deusa Diana. E eles fabricavam imagens, né? E diz então que esse Demétrio ele diz o seguinte: olha, deste ofício vem a nossa prosperidade. Ou seja, gente, nós estamos vendo aí pessoas sendo libertas, aquele possesso sendo liberto. Nós estamos vendo pessoas sendo curadas. Nós estamos vendo pessoas sendo salvas. Mas olha, tome cuidado, hein? A gente vai acabar perdendo emprego. Se todo mundo se converter, se todo mundo render-se adiante de Cristo, acabou. O que nós vamos fazer? Vamos passar fome. Não tem mais imagem. Diz então que o povo ficou gritando por 2 horas. Diana, deusa dos Efésios, né? Por 2 horas eles gritando. 2 horas eles gritando. Talvez você não vê o crente fazendo isso. Mas estava lá, eles adorando a deusa Diana. Então o falso evangelho, ele não custa nada. O falso evangelho não custa nada. Você pode vir com os seus pecadinhos, você pode vir com os seus porquinhos, você pode ficar com todas as suas outras sujeiras. Nós vamos dar um jeito aqui. A nossa igreja tem uma teologia, adaptou uma teologia que você pode vir e ficar com os seus pecados, permanecer com os seus pecadinhos, permanecer com todos os seus porquinhos, que no final vai dar tudo certo. Nós vamos botar o selo gospel aqui e acabou os problemas. Não é isso que as igrejas têm feito hoje? Pega o profano e bota o carimbo do gospel. E Deus tem que assinar embaixo. Até carnaval gospel você tem, você imagina, né? Nessa pegada, né, tudo tornou-se gospel, tem carnaval gospel, balada gospel. Vai chegar um tempo que nós vamos ter um inferno gospel, separado para todo esse povo aí que pensa que é crente, né, mas vai ter um lugarzinho bem certinho para eles, lá bem quentinho, né, chamado aí um inferno gospel. Como que pode, né? A escola de samba da igreja ganhar o carnaval da cidade? E as pessoas acham normal. A escola de samba da igreja ganhar o carnaval da cidade. Você vê que loucura. Ou seja, isso só mostra que o conhecimento hoje das pessoas que se intitulam cristãs, ele é tão profundo quanto um pires, né? Ou seja, extremamente raso e superficial. Por isso que as pessoas ficam furiosas quando nós combatemos certas ideias, certos princípios, certos valores. Não é como este. Como? Vai evangelizar no carnaval? Não evangeliza o ano inteiro. Aí vai evangelizar no carnaval. Ou só está tirando a máscara mesmo para aproveitar a vida e cair na folia, né? Então sempre haverá uma falsa igreja com um falso pastor pregando o evangelho sem renúncia. Não. Seguir a Cristo é amor. Esquece isso aí. Pode continuar com essas vidinhas. Jesus te aceita do jeito que você está. Ele disse bem claro, vinde como estás. Mas ele nunca nos disse, fique como estás. A vida cristã é renúncia. Renúncia é a condição inicial do caminhar com Cristo. Renúncia é a condição inicial do caminhar com Cristo. Você se lembra quando Jesus ele olha para os seus discípulos, o que ele diz? Você quer me seguir? Quer ser meu discípulo? Ótimo. Tome a sua cruz e siga-me. Lembrando, né, que no contexto dos judeus, há mais de 2000 anos, eles tinham uma concepção muito clara do que era a cruz. Porque cruz era lugar de condenação. Cruz, quando se falava de cruz, era um lugar de dor, de humilhação, de sofrimento, de dor, aonde pessoas condenadas estavam ali. Aí Jesus traz isso para si. E ele olha para os seus discípulos e diz, vocês querem me seguir? Ótimo. Tomem a sua cruz e sigam. E ele começa a aplicar. Se for preciso, abandone pai, mãe, filho, esposa, o que for necessário para me seguir. Ou seja, ou eu sou tudo ou eu não sou nada. Ou eu sou o centro da sua vida ou eu não sou nada. Quer me seguir? Tome a sua cruz e siga-me. Segundo ponto que nós vemos aqui,
que nada converte corações endurecidos. Eles testemunharam os fatos. Um milagre aconteceu. Este homem devia, ou ele estava aprisionado em algemas, e ele conseguia se desvencilhar delas, ou ele estava no deserto, fora, ou ele está nas sepulturas, ou ele está no deserto, está nu, e agora ele está ali ao lado de Jesus, vestido e em sã consciência. Não tinha como negar. Não é isso que as pessoas também dizem hoje? Ah, rapaz, se acontecesse mais milagres, eu acreditaria em Deus. Ah, mas se eu visse o João sendo curado daquele câncer, eu ia temer o Senhor. Se eu visse a minha filha, o meu pai, a minha mãe, seja lá quem for, algo acontecendo na vida deles, então eu iria me dobrar diante do Senhor. Mentira. Todo dia você vê um milagre. Todo dia você vê um milagre. Por exemplo, o sol nasceu hoje. Você viu, isso é um milagre. Você está vivo, isso é um milagre. Embora nós consideremos que seja algo corriqueiro, abrimos os olhos pela manhã, podemos executar as nossas atividades mais básicas, como escovar um dente ou tomar um banho, isso é um milagre. Se Deus não tivesse renovado sobre você as misericórdias dele, acabou. Se Deus não tivesse nos dado graça e nos dado força para levantarmos em mais esta manhã, nós estaríamos perdidos. Ou seja, talvez se a cortina da vida tivesse fechado a nós, acabou. Mas nós não conseguimos enxergar o milagre da vida, da existência humana, porque achamos que é algo tão simples, tão corriqueiro. Até que você caia no leito de hospital, como sempre digo aqui. Isso te leva, você é forçado a enxergar a sua pequenez. Quanto que você é frágil. O quanto que você é extremamente limitado. Filhos, você olha para uma criança, é um milagre. A vida humana. Então, para um coração incrédulo, nem o mar vermelho se abrindo converte corações. O coração se prostra, Nem o mar vermelho se abrindo o convence. Que convenhamos, imagine, você lê ali a passagem onde Deus abre o mar vermelho, não tem o vídeo, não tem o áudio, Você tem que tentar projetar essa imagem, Deus operando aquele milagre, o povo passando em terra seca. Imagine se você estivesse lá no dia. Daqui a pouco Deus faz um milagre para Moisés, dá uma reclamadinha antes, Mas depois toca ali na água, o mar se abre. Imagine o som das muitas águas. Quando você está de frente para o mar, você já ouve aquilo ali. Imagine, daqui a pouco está lá, em terra seca. Se é você, já fala, Deus, pode levar daqui mesmo. Não quer nem terminar essa travessia aqui. Isso aqui já é algo maravilhoso. Pode levar direto para a glória, deixa o resto da turma passar. Mas eu já vi o que tinha que ver. Para mim está 10, fechou aqui, vamos embora. Imagine, o povo viu inúmeros sinais. E diz a Escritura que eles não entraram na terra prometida porque eles foram incrédulos. Ou seja, para um coração incrédulo, nem o mar vermelho se abrindo o convence. Terceiro ponto que nós vemos aqui é o juízo final. Diz, por que nos atormenta antes do tempo? Os demônios perguntam, por que nos atormenta antes do tempo? Apocalipse capítulo 20, verso 10 e verso 11, nos mostra, e nos traz mais clareza sobre este ponto, porque este será o final deles. No verso 20 diz, e o diabo, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei. Apocalipse 20, verso 10. E o diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. O falso profeta é besta, A besta e o falso profeta. É quase a mesma coisa, O falso profeta é uma besta também, Onde estão a besta e o falso profeta. E diz o texto, eles serão atormentados, dia e noite. Atormentados. Quem que vai atormentar? A linguagem, Atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Uma linguagem figurada para falar da eternidade, ou seja, sem descanso. O diabo, a besta, os seus anjos, principados aí, e o falso profeta serão atormentados. Quem que vai ser o torturador? Deus. Deus, é isso que João está dizendo. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos
dos séculos. Ele diz ainda no verso 15, né? E todo aquele que não se achou escrito no livro da vida foi jogado também no lago de fogo. Ou seja, um dia, todos nós estaremos diante de Deus. Então, se você não pagar o preço de seguir a Cristo, não que a salvação seja por obras, não que a salvação você tenha que pagar um preço, mas a vida cristã exige renúncia. Mas todas essas renúncias que nós fazemos, tudo isso que nós abrimos mão, que nós consideramos grandes e valorosos, comparado com o que Cristo fez por nós, o sacrifício que Ele fez por nós, não é nada. Tudo isso que nós podemos dizer, nossa, eu abri mão disso, daquilo, é considerado como migalhas, perante aquilo que Cristo fez. Mas então, se você não pagar o preço de seguir a Cristo hoje, pode ter certeza que você pagará a conta por toda a eternidade por não seguir a Cristo. Ou seja, um dia vai ter que pagar a conta. Se não pagar o preço hoje para andar com Cristo, você vai pagar o preço por toda a eternidade por não andar com Cristo. Ou seja, tormento eterno. E quarto, e último princípio aqui para a gente encerrar, nós vemos aqui que somos servos de Deus. Verso 38 ainda. Mas o homem de quem havia saído os demônios pedia-lhe que permitisse ficar com ele. Mas o que Jesus disse? Jesus o mandou para casa dizendo, volta para a tua casa e conta tudo o que Deus te fez. Ele foi anunciando por toda a cidade tudo o que Jesus lhe havia feito. Ele pergunta para Cristo, posso ir contigo? O que Jesus disse? Não, fica aqui. Talvez aquele homem estivesse pensando o seguinte, rapaz, acho que eu vou decolar agora aí com eles, aproveitar, viajar para todo canto, conhecer aí o mundo aí, levando a palavra do Senhor, já me trouxe libertação, me trouxe transformação. Nós estamos falando de Gadara, o interior do interior, imagina. Talvez estivesse pensando, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou testemunhar aqui? Ficar aqui no interior do interior do interior. Não é? Porque as pessoas amam o holofote, né? Tanto que as profetadas dos falsos profetas, o que é? Deus te chamou para a capital. Deus nunca te chamou para o interior do interior do interior. Onde você vai pregar para 8 pessoas. Não, Deus sempre te chamou para a capital. Você tem que estar nos holofotes. Você tem que estar no destaque. Não é isso que a Escritura nos mostra. Nós temos aqui diante de nós pelo menos 2 lições. Primeiro, que nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Você é servo do Senhor. A Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. Diz então que Cristo morreu por nós. Ele nos comprou. Ou seja, nós somos propriedades exclusivas dele. Então, quando Cristo morre na cruz do Calvário, é moído na cruz do Calvário por conta do meu pecado e do seu pecado, Ele não apenas nos libertou da escravidão do pecado e disse, olha, agora faça o que você quiser. Não, nós pertencemos a Ele. Nós somos dele. Por isso que você não pode simplesmente fazer o que lhe dá na sua telha. Fazer o que lhe dá na cabeça. Não. Você pertence a Deus. Não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Ele pergunta para Jesus, posso ir contigo? Ele diz, não. Você não vai. O que você vai fazer é isso, isso e aquilo. Ponto final. Acabou a conversa. É isso que ele diz. Por isso que eu tenho ódio do falso evangelho, que diz que Deus vai realizar todos os seus sonhos. Ou seja, Deus está à sua disposição. Deus tem que fazer o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. E se a pessoa contribui financeiramente, então daí que Deus está perdido. Aí que Deus tem que fazer. Deus quer realizar os seus sonhos. O que a Bíblia diz? Está na Bíblia isso? Não. Talvez possa estar escrito em frase de para-choque de caminhão. Talvez esteja lá no para-choque de algum caminhão. Deus quer realizar os seus sonhos. E nós vemos isso por meio dos profetinhas, não é? Ele olha para uma irmãzinha que canta mais ou menos, ele diz, olha, estou vendo que Deus vai tá abrindo uma porta e você vai gravar um CD, vai lançar um CD. Aí ele olha para uma advogada e diz, olha, eu estou vendo lá vários contratos sendo assinados, hein? Deus está tirando o papel lá de baixo, está jogando aqui para cima. Olha lá, ó, Deus te deu um livramento, né? Ó, Deus te livrou da morte. Pega um policial, né? Tem o Elias, tem o Simão. Uma vez a mulher falou isso para ele, ó, Deus te livrou da morte. Lógico, a profissão do cara é de risco. O cara voltar para casa todo dia é um milagre, é um milagre. É um milagre, não precisa nem ninguém falar nada para ele. É um milagre, é um milagre.
Mas os profetinhas estão aí. Ó, você vai pregar para as nações, né? O jovem está lá. Você vai pregar para as nações. O cara prega mais ou menos. Meu irmão, homens de Deus, eles não possuem sonhos. Homens de Deus, o que eles mais desejam é cumprir a vontade de Deus, é fazer o propósito de Deus, cumprir a vontade do Senhor. Somos escravos de Cristo. Então, por isso que você não pode simplesmente fazer o que lhe dá na sua cabeça. As pessoas, elas não consultam o Senhor para nada. Vai mudar de profissão, vai mudar de cidade, vai mudar de qualquer coisa. Eles não consultam o Senhor. Eles não buscam o Senhor. Eles não se prostram diante do Senhor. Consultar ao Senhor. Antes de darmos o próximo passo, as pessoas acham normal. Elas acham que são donas do próprio nariz. Não, nós não somos donos do nosso próprio nariz. Nós temos um dono que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E nós existimos para a glória dele. Então, o nosso desejo, nós não temos sonhos. Nós existimos para fazer a vontade do nosso Senhor. É que o nosso problema da cristandade moderna hoje é que eles não sabem o que é ser um escravo, né? Porque servo de Deus aqui, servos, palavra que Paulo usa em Romanos, em outros seus textos, é doulos, ou seja, escravo. É que nós não temos, né, uma consciência sobre isso. Escravo, ele não tinha vontade. Ele não era dono de si mesmo. Ele, inclusive, não era dono de seus filhos. Se eles tivessem filhos, os filhos não eram deles, pertenciam aos seus senhores. Ou seja, imagine, você já parou para pensar? Um cara livre olhasse para um escravo e dissesse para ele assim o seguinte: olha, o que você quer fazer hoje? O que o escravo... Você está de brincadeira, cara. O que eu vou fazer hoje? Rapaz, é o que o meu Senhor mandar e acabou. Acabou. Eu existo para Ele. E a Bíblia diz que nós somos servos de Cristo. Ou seja, nós somos dele. Nós pertencemos a Ele. Então, tudo que nós viermos fazer, ou viéssemos fazer, nós deveríamos nos prostrar diante do Senhor. Consultar ao Senhor, buscar ao Senhor. E assim como Maria disse, não foi? Cumpra na tua serva a tua palavra. Assim como Jesus disse, lá no Getsêmani, se for possível, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. Não é assim que também ele nos ensinou na oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas a pergunta é, será se nós estamos dispostos a isso? A resposta de Deus para Cristo foi não. Você vai beber cada gota deste cálice. Ponto final. Maria, pode ser que a sua vida esteja em risco, mas vai se cumprir a minha palavra. Nós de fato queremos? Nós de fato nos posicionamos? Mesmo que nos custe alguma coisa? Nossa liberdade? Alguns bens? Algumas outras coisas? Será se estamos dispostos? Segunda lição que nós aprendemos aqui, que todo aquele que faz a vontade de Deus, ele tem uma vida empolgante. Talvez esse homem ele quisesse uma vida, uma aventura. Vamos descobrir o mundo, vou viajar junto com os discípulos. Os discípulos fazendo milagres, sinais, coisas maravilhosas. Talvez os olhos dele possam ter brilhado. Vamos ver o que vai ser. Por que as pessoas idolatram artistas? Porque eles acham que a vida deles é empolgante, né? Ainda mais com o advento da rede social, das redes sociais, né? Tudo fica mais fácil. Eles acham que a vida deles é empolgante, é só maravilha, é dinheiro, festa, alegria, por tudo quanto é lado. Por isso que os homens idolatram os artistas. Porque daí você pergunta para você, o que você vai fazer amanhã? Amanhã eu vou virar concreto. O que você vai fazer amanhã? Amanhã eu vou dirigir. O que você vai fazer amanhã? Amanhã eu vou cuidar do meu filho. Ou seja, parece que não tem sentido. Parece que não é uma vida empolgante. Mas vida empolgante é qualquer vida que se resume em obedecer ao chamado de Deus. Isso é uma vida empolgante. Quer viver uma vida empolgante? Obedeça ao chamado de Deus em sua vida. Submeta-se a Ele. Submeta-se a Ele. Vida cristã é renúncia. Lembre-se do símbolo da nossa fé. O símbolo da nossa fé não é uma Ferrari. O símbolo da nossa fé não é um Camaro. O símbolo da nossa fé é uma cruz. Porque o nosso Deus foi pendurado numa cruz. Ou seja, abriu mão da sua glória, do seu poder. Foi cuspido, humilhado, açoitado.
pendurado no madeiro por conta do meu e do seu pecado. Quando nós olharmos para a cruz, nós deveríamos nos lembrar disso. Lugar de renúncia, de dor, de sofrimento. Mas o que sacrifica aqui não é nada comparado com a glória eterna. Pelo menos é o que a Escritura nos diz. E é o que nós cremos. O que nós sacrificamos aqui não é nada comparado com a glória eterna. Como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, né? Os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Ou a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Ou seja, aquilo que nós abrimos mão aqui é como se fosse bijuteria, comparado com a eternidade, comparado com a glória. Né? É como se fosse, né, nós somos como aquele mendigo que está lá com um carrinho de supermercado. Né? Aquela velha ilustração. Está lá o mendigo com o carrinho de supermercado, com as suas moambinhas lá dentro, seus trapos, suas imundícias ali dentro. Imagine, né? Chegue lá um homem, se for um homem, chega uma mulher rica, ou vice-versa. Chega lá rico, magnata, muito dinheiro, olha para o mendigo, olha para você e diz o seguinte: olha, eu vou dar tudo que eu tenho, mas você tem que dar tudo que você tem. Aí você olha para o seu carrinho com as suas muambas lá, a sua roupa suja, e fala: você está querendo passar para trás, cara? Não vou abrir mão disso aqui não. Isso aqui é meu bem maior. Não tem nada. Só trapo de imundícia. É isso comparado com a eternidade. Abrir mão de algumas coisas aqui. Como disse, né, Moisés, os prazeres transitórios. Né? Comparado com a eternidade não é nada. Dinheiro, status, prazeres momentâneos, comparados com o gozar de Deus para todo sempre, imortalidade e glória eterna, se tornam pequenos. Se tornam tão pequenos. É como perguntaram para Martin Lloyd Jones, né, que tinha provavelmente ali uma carreira brilhante, né, diante dele, e ele renuncia a tudo isso para seguir a Cristo. Né? E as pessoas sempre então perguntavam para ele, né, e aí, depois de você renunciar a tudo isso, de abrir mão de tudo isso, você não fica pensando, né, porque ele era um médico, né, e ele era médico assistente, né, do médico que atendia a rainha, né? E então, provavelmente, ele assumiria, né, o lugar do médico e teria uma carreira brilhante ali, né? E ele diz o seguinte: não, eu não abri mão de nada. Abri mão do quê? Não, eu fiz o que o meu Senhor ordenou. Ponto final. Mesmo que aos olhos do mundo fosse uma carreira brilhante, que teria dinheiro, status, fama, diz: não, eu não abri mão de nada. Eu estou fazendo o que o meu Deus ordenou e ponto final. Estou extremamente feliz por isso. Né? Que Deus também nos dê graça, sabedoria para que a gente coloque em prática a sua palavra. E lembre-se disso, vida cristã é renúncia. Vida cristã é renúncia. Não existe evangelho, não existe vida cristã sem renúncia, sem abrirmos mão de algumas coisas. Para andar com Deus, sim, tem um preço. Salvação é de graça, pela fé em Cristo Jesus. Mas há um preço. Né? E essas coisas que nós abrimos mão aqui hoje, comparado com a eternidade, não são nada. Pode ter certeza disso. Que Deus nos fortaleça nessa caminhada. Amém?